Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está muito feliz hoje aqui? Escolha uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Isso. Se não tiver ninguém bonito o suficiente, pode olhar para mim aqui e sorrir, ok? Os que trouxeram a Bíblia sem perca de tempo, abram-na comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Está escrito assim: eis aí que eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Não, você não entendeu a leitura, eu vou ler de novo. Eis aí que eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Amém. Coloque a Bíblia no banco, por gentileza. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Se o irmão estiver usando aquele perfume, perdoe ele. Atravesse o corredor, atravesse a faixa de Gaza, aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Entendemos que esta é uma segunda-feira, e geralmente de segunda-feira nós estamos estressados, estamos cansados. Alguns fizeram das tripas coração para estarem aqui. Alguns não foram em casa ainda, não se banharam, não se alimentaram. Vieram aqui porque vieram acreditando que o Senhor falaria com eles. E eu, Pai, não posso aqui dizer o contrário. Esta será uma noite sublime. Este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar na noite de hoje. Antes que eu comece a pregar a sua palavra, eu lhe faço dois pedidos. O primeiro é que o Senhor cerque esta igreja, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão destruídos e queimados pelo poder da sua glória que virá. Um segundo pedido é um pedido de atrevimento. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre este lugar. Manda anjos de fogo aqui para baixo, que eles comecem a esparramar brasas de fogo tiradas do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Eu só não me responsabilizo o que vai acontecer daqui para frente. Se você não conhece o irmão do seu lado, se apresente para ele, diga o seu nome para ele, diga o seu nome. Aproveita e diz para ele o bairro onde você mora. Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque a glória será tão grande essa noite que alguns vão perder o rumo de casa aqui. Se você encontrar um irmão perdido no meio da rua, direcione ele para a casa dele, ok? O texto que o meigo nazareno soprou aos meus ouvidos para que eu meditasse convosco hoje é um texto conhecido. O Evangelho segundo escreveu São Lucas. Qual é o nome do evangelista que escreveu este texto? Não ouvi. 1, 2, 3. Faz biquinho para falar. 1, 2, 3. Acotovele o irmão do seu lado e pergunte a ele: conhece Lucas? Sabe como ele se converteu? Não? Olhe para cá que eu vou te passar. Todas as vezes, desde a minha tenra infância, que me coloquei a estudar a Bíblia, eu sempre tive uma curiosidade acima da média. Talvez essa seja a diferença entre um pregador e outro. Talvez seja essa a diferença entre um ministério e outro, pastor Joel. A curiosidade, a fome que o homem tem de Deus, é tudo que Deus procura na terra. Alguém que queira mais, alguém que não esteja satisfeito com o que tem, alguém que acredite que o poço da revelação nunca foi desbravado.
Não nasceu nenhum homem de mulher até hoje capaz de bater no peito e dizer: eu conheço tudo o que ele tem para revelar. O apóstolo São Paulo, escrevendo, disse: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então eu venho em nome de Jesus hoje tentar aguçar a sua fé e lhe dizer que tem coisas que Deus guardou para revelar só a você, e só a você Ele vai revelar. Mas se você continuar desse jeito, com essa sua fé moronga, com essa sua fé parada, com esse cristianismo barateado, com a sua fé prostituída, com esses cultos que te fazem apenas saltar por alguns momentos e desviar nos demais, você nunca receberá nada do que Deus tem para lhe dar. Deus nesta noite tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Posso ouvir um grito de glória a Deus? Eu vou fazer um pedido com todo carinho. Incline a cabeça por um momento, feche os olhos. É um pedido com muito carinho. Todos os que estão mascando chiclete, engole o chiclete agora, por favor. Isso, eu ia mandar você jogar fora, mas se você for jogar fora, vai colar o chiclete no banco. E esse banco aí é patrimônio da igreja. Eu venho de uma época que a gente não mascava chiclete na igreja. Pastor, mas o senhor é muito careta. Não sou careta, eu estou te ajudando. Vai que Jesus te pega e você dá um grito, o chiclete cola no cabelo do irmão da frente, vai dar uma confusão depois. E aprenda, se diante de um juiz não se masca chiclete, imagine diante daquele que é juiz dos juízes. Então adore a senhora, ok? A primeira vez eu pedi com educação, a segunda eu aponto o dedo e te passo vergonha no meio do povo. Voltamos à palavra. Lucas foi um dos evangelistas de forma diferente, convidado pelo Senhor. Ele não caminhou ao lado de Jesus, não foi testemunha ocular dos fatos que ele escreveu. Diferente de São Pedro, quem ditou as palavras do seu evangelho para São Marcos, que delatou para nós toda a história. Diferente de João, que caminhou ao lado de Jesus e deu testemunho dizendo: esse que escreveu caminhou ao lado dele. Diferente de Levi, que foi vocacionado e escolhido por Jesus a dedo no meio de uma multidão de cobradores de impostos, Lucas nunca caminhou ao lado de Jesus. Ele nunca viu a face de Jesus. Ele nunca ouviu a voz melodiosa do Nazareno. Ele nunca esteve em um dos episódios dos milagres que ele narrou. Talvez seja por isso que seu evangelho seja o evangelho perfeito, porque ele escreveu de maneira imparcial. Ele saiu pelos becos e valados da vida, pelas terras da Palestina, em busca de pessoas que conheceram a história de Cristo, ouviu deles, tomou nota e colocou tudo isso em um livro. E nós temos aqui no Evangelho de Lucas apresentado um Cristo homem, um homem perfeito. Louva a Deus pela vida de Lucas. Agora, o que me chamou a atenção desde que eu comecei a estudar este Evangelho é que Lucas não era um homem comum. Lucas era um cientista, Lucas era um médico. Se você abrir a sua Bíblia lá pela carta de Colossos e outras cartas mais, você vai ver Paulo dizendo que Lucas era um médico amado, era aquele que conhecia a anatomia do corpo do ser humano. Lucas passou a sua adolescência e possivelmente o início da sua fase adulta no Egito, porque o Egito era a capital da medicina, era a mãe de toda a medicina do mundo antigo, onde os homens começaram a ter ideia de que doenças advindas sobre o corpo do homem poderiam ser curadas, se bem tratadas. Então imagine você, um grego judeu, vindo de uma família rica, que tinha condições de pagar uma universidade, que passou a sua adolescência e o início da sua fase adulta dentro da terra do Egito, estudando o corpo e a anatomia do ser humano. Como eu disse a princípio, ele era um cientista, e todo cientista é dado à razão e não à emoção. A fé sempre vai se contrapor à ciência e vice-versa. O que me chamou a atenção e o que me fez buscar a Deus e me deixou muito feliz com os resultados que eu consegui através de pesquisas, é que Deus, quando quer usar um homem, não olha para o seu nível intelectual. Isso aqui já vem provar que o Evangelho não é só para pobres, o Evangelho não é só para descamisados, o Evangelho não é só para homens e mulheres iletrados. O Senhor Jesus não salva o homem porque ele é pobre e deixa de salvar porque ele é rico. O Senhor Jesus se revela para o homem de acordo com o desejo do coração do homem. Se o coração do homem palpita em vontade de conhecer aquilo que é divino, se prepare, o que é divino se revelará para o homem. E não importa se tens anel de formatura no dedo ou não, se tens PhD em matérias ou não,
Não me importa que você chegou aqui num carro muito bonito, importado, ou se você veio de jegue. Não me interessa. Não me interessa que você tenha a arcada dentária toda perfeita, ou se você só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Não me interessa. O que me interessa é que a fé, ela fala mais alto do que a ciência. E quando Deus quer fazer, Ele faz. E só quem concorda comigo, por favor, jogue a mão para cima e dê um grito de glória ao Senhor. Como foi que Lucas se converteu? Como foi que esse médico grego, que todo grego gostava muito da anatomia, todo grego gostava da beleza, por isso os gregos eram estudiosos ao extremo. Como foi que esse moço, filho de uma família nobre, que tinha sangue azul nas suas veias, um homem rico, intelectual, se converteu a Cristo? A história que eu descobri me fez dar glória a Deus por muitos dias. Lucas estava parado em uma cidadezinha da Palestina certa vez, e ele ouviu um burburinho no meio da cidade, dizendo que um homem havia sido apedrejado, e depois de ter sido apedrejado, jogado de cima de uma grande muralha. Bateram na porta do médico Lucas e convidaram ele para cuidar do doente, para cuidar do moribundo. E quando Lucas chega na casa de um homem abastado da cidade, e entra pelo quarto, encontra combalido, deitado em uma cama, um homem de 1,5 metro, com uma cabeça agigantada, calvo. Há quem diga que ele era meio caolho, outros dizem que ele tinha problema na sua coluna. Eis aí o modelo fotográfico de Jesus de Nazaré. Eis aí o homem que Deus usaria para calar a boca do diabo e abrir a porta da salvação para todos nós que somos gentios, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a história, entre tantas lendas e fatos, dizem que quando Lucas olhou para aquele homem caído, deitado na cama, no estado de coma, Lucas olhou para ele e fez o seguinte comentário: seria esse homem um soldado? Porque só um soldado sai tão ferido de uma batalha, cheio de cicatrizes, cheio de feridas, suas feridas estão porulando, a sua cabeça está inchada. Esse homem parece que foi pisoteado por cavalos. E Lucas insiste em dizer: parece ele um soldado. E a história diz que dentro do quarto alguém diz: mas ele é um soldado. E Lucas olha para essa pessoa e diz: mas ele não tem tamanho de soldado, porque os pretorianos da guarda dos romanos são homens altos, de 1,70 m para cima. O seu corpo é avantajado, os seus bíceps são bem trabalhados, e esse homem tem no máximo 1,5 m de altura, uma cabeça gigantesca, uma barriguinha saliente, a perna é torta. E de que soldado é ele? De que exército pertence? Alguém lá dentro devia ser um crente pentecostal do reteté de Jesus. Foi logo dizendo: ele pertence à fileira dos soldados de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nunca perdeu uma batalha. Depois deste fato, a curiosidade aguçou o coração do cientista, porque todo cientista vive da dúvida, e sem dúvida não haveria ciência, e sem dúvida não haveria as questões, e sem dúvida não haveriam os questionamentos e as perguntas. E agora Lucas, cuidando do doente, tinha que de vez em quando parar o tratamento para receber visitas. Paulo era muito querido, vinham pessoas de todos os lados para vê-lo. E eu imagino Lucas cuidando do doente e entrando um crente da igreja de Corinto lá dentro e perguntando: doutor, vai demorar muito para ele sarar? E o médico dizendo: por quê? Não é porque ele começou um sermão na nossa igreja e ele tem que voltar lá para terminar. Ele falou que aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu, aquilo que a boca não falou, então são coisas que Deus ainda tem para revelar a nós. Doutor, o senhor não sabe que homem é esse? Um dia ele falou para nós que conhecia um homem que, se no corpo não sabia dizer, se fora do corpo não sabia dizer, que tinha ido ao 3º céu e visto coisas inefáveis que não era lícito aos homens falar. Essas palavras foram entrando no coração do médico, e o médico foi criando curiosidade para saber acerca da fé que este homem professava. De repente, dentro daquele quarto entra um crente da igreja de Tessalônica, e o crente da igreja de Tessalônica perguntando: doutor, vai demorar muito para esse homem voltar a viver direito? Vai demorar muito? E o médico dizendo: por quê? Porque ele começou uma matéria na nossa igreja e a gente não vê dele lá para dar o 2º capítulo. E que matéria foi que ele ensinou? Ele ensinou para nós escatologia. E o que é escatologia? Ele diz que é a doutrina das últimas coisas. E o que foi que ele ensinou para vocês? E eu imagino o crente tirando do bolso um papel dizendo: a minha anotação diz assim, ó: ele diz que em breve o Deus dos céus, que agora está nos olhando, vai descer através das suas nuvens, e dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Palavras como essas, testemunhos de pessoas que haviam recebido cura,
fizeram com que o coração de Lucas se vertesse para ouvir o que aquele homem teria para dizer caso ele voltasse à vida, porque ele estava entre a vida e a morte. Dias mais tarde, Paulo abre os seus olhos, volta do estado de coma, senta naquela cama, na maca, e olha para o médico e diz: onde estou? Eu imagino Lucas dizendo: bem-vindo ao mundo dos vivos, eu sou Lucas, ou como diz a história a princípio, meu nome é Lúcio, e eu estou aqui para cuidar de você, sou grego, estou sendo pago pela família que está te hospedando, e você está nessa situação há muito tempo, e eu vim aqui para cuidar de você. E Paulo dizendo: eu agradeço os seus cuidados, mas agora eu tenho que ir embora porque eu tenho mais o que fazer. Eu imagino Lucas dizendo: de maneira alguma, você acabou de voltar do estado de coma, eu tenho que fazer exames, eu tenho que cuidar de você, você está proibido de falar, de caminhar, de correr, de andar por pelo menos 2 semanas. Depois disso, eu imagino Paulo olhando para Lucas, abaixando a cabeça, dizendo: ai. E Lucas dizendo: onde é que dói? É a cabeça da queda? Ai. Onde é que dói? É as pernas do tombo? Ai. É as costas da chicotada? Não, doutor. Então ai o que, Lu? Ai de mim, se não anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo era apaixonado pela pregação do evangelho. E todo homem apaixonado, ele faz com que as pessoas que estão ao redor dele se apaixonem também. Oxalá que Deus levante pregadores e pastores como Paulo neste presente século, porque cá para nós nunca se levantou uma geração tão fraca de pastores em toda a terra. Nunca se levantou uma geração de teólogos tão barateados como nesta última geração. Antigamente se separava um homem pela vocação que ele tinha, pela chamada que ele tinha. Hoje se consagra o homem pela posição que ele tem, pelo dinheiro que ele oferta na igreja, pelo carro que ele tem. Mas infelizmente essas coisas nós vamos ter que aprender a conviver e orar, para que o Senhor volte a tomar as rédeas da igreja. E você não se desanime, porque Jesus deixou a sua palavra penhorada. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem concorda comigo, grita para acordar, capital paulista. Paulo convida Lucas para caminhar com ele, e Lucas se dispõe a cuidar dele nas viagens, mas não se envolve com o evangelho. A tradição diz que Lucas diz: eu cuido de você durante as viagens, e vou fazer anotações, porque eu também sou historiador, além de médico. Eu vou vendo a sua fé, vou vendo a sua maneira de cultuar, e vou escrevendo. E se me perguntarem se eu sou da sua igreja, eu digo que não, ok? Eu imagino Paulo dando um sorriso assim: tudo bem, só tem um problema, o quê? É difícil andar do meu lado e não pegar aquilo que está em mim. É difícil caminhar ao lado de um crente verdadeiro e não acabar sendo crente igual a ele. Aliás, nós temos exemplos disso no culto, não é? Não tem nada pior do que você vir para uma reunião como essa, cheio de Deus, com a vontade de adorar, e sentar perto de um lado de um crente que parece um iceberg humano. Não tem nada pior do que você sentar perto de um crente que não abre a boca nem para respirar. Eu acho que você errou de igreja. Isso aqui é uma igreja pentecostal, querido. Pastor Levi, não tem nada pior para um pregador ou para qualquer membro de igreja que vem buscar um milagre e sentar perto daquelas pessoas que o olhar delas fulmina a gente. A pessoa está tão carregada, a pessoa está tão vazia de Deus, ela está tão materializada na terra, está com as suas raízes fincadas aqui. A sua visão não é mais na vertical, é na horizontal da vida, que você fica 5 minutos perto dela. Ai Jesus, se você passar mais 5 minutos perto desse homem aí, você vai acabar pegando um resfriado. Porque a tal da miséria, da depressão e da tristeza pega. Em compensação, se a frieza pega, imagina o fogo do Senhor, imagina a lavareda do céu, imagine o que vai acontecer aqui. Eu já vou deixando uma palavra profética. Se você não gosta de fogo, se você entrou na igreja errada, dá tempo de ir para casa. Deve estar começando agora a novela Paraíso Tropical. Se ficar comigo, eu te levo para outro paraíso. Eu te levo para um paraíso celestial. Vem comigo adorar. Vem adorar. Vem adorar. Ai, Jesus. É hoje. Segura aí. Lá vai Lucas andar do lado de Paulo.
Na primeira viagem não prestou. Paulo entrou numa cidade chamada Troas. Diga para o seu irmão: Troas. Não, fale Troas com voz de trovão. Troas. Diga: Troas. Paulo entrou na cidade de Troas. Marcaram uma reunião, há muito tempo ele não ia lá. A casa logo encheu. E enquanto Paulo pôs-se a pregar, a casa foi enchendo e encheu o primeiro piso, o segundo piso. E lá no terceiro andar teve umas pessoas que sentaram na janela para ouvir Paulo pregar. E o sermão de Paulo naquele dia estava inspirado. Paulo começou a pregar às 6 horas da tarde. Era meia-noite, ele estava só na introdução da mensagem ainda. E não venha você dizer que o menino que caiu da janela dormiu porque a mensagem de Paulo era chata. Você acredita que um dia, no seminário, enquanto eu estava fazendo o seminário, um dos meus professores disse que a mensagem de Paulo em Troas foi uma mensagem espada? Pergunte para mim, o que é uma mensagem espada? Comprida e chata. E eu disse: mentira, se fosse chata todo mundo tinha dormido ali. Só um garoto dormiu. E ele dormiu porque ele estava fora do lugar. Ele dormiu porque ele absorveu para si uma coisa que não era para ele. Eu precisaria de umas 5 horas só para explicar a história de Eutico aqui, e eu não tenho tanto tempo assim, mas vale algumas pinceladas. Eutico estava sentado em uma janela. Ele estava sentado onde? Não ouvi onde? Pergunte para o seu irmão: quem senta na janela está olhando para dentro ou para fora? Só aqui eu poderia pegar o chicote de Jeová e começar a solapar o que tem de crente fora do lugar. E quando está fora do lugar, ele fica como um pêndulo. Ele olha para dentro e olha para fora. É um verdadeiro crente pêndulo. Ele não se resolve o que é. Ele não é frio e não é quente. Ele é morno. E a palavra do Senhor para esse morno é essa: eu te vomito da minha boca. Assume a sua posição. Se você é pentecostal, por favor, aceite o pacote completo do Pentecoste. Aceite o pacote completo do Pentecoste. Ah, pastor, eu sei. Olha só, o diabo é tão infeliz que começou a arrumar nomes para as nossas igrejas. Antigamente tinha só igreja tradicional e igreja pentecostal. Agora tem igreja histórica, igreja tradicional, igreja pentecostal, igreja neopentecostal. Cada um desse povo, cada uma dessas igrejas representa uma coisa. Eu sou pentecostal até os ossos. Eu aprendi na Bíblia Sagrada que quem é pentecostal não tem vergonha de gritar, não tem vergonha de saltar, não tem vergonha de adorar. Pentecoste não é um ritual. Pentecoste não é clichê. Pentecoste é uma questão de sobrevivência. Eu não grito porque quero, e não grito para fazer um showzinho. Eu grito porque a minha alma se alimenta enquanto eu grito. E vou dizer mais: se eu estivesse num campo de futebol e gritasse gol, o meu grito subiria e desceria no coração do artilheiro. Se eu estivesse na festa vendo um cantor cantar e gritasse lindo para o cantor, ou dissesse bis, cante outra música, o grito subiria e entraria no coração daquele cantor, porque todo som procura o seu objetivo. Nós somos os únicos povos do mundo, somos o único povo aqui em São Paulo nessa noite, pelo menos nessa hora reunido nesse espaço geográfico, que quando gritamos glória a Deus, temos que nos segurar no banco. Pergunte para mim por quê? Porque não tem nenhum Deus na terra. O único Deus que está na terra está dentro de você, e Ele faz questão de levar você a adorar. Segure, segure. Então quer dizer que quando você grita glória a Deus, esse glória a Deus tem que ir para Deus. Como Deus está além das estrelas, esse grito de glória a Deus sobe, atravessa o teto, atravessa a atmosfera, atravessa o espaço sideral, atravessa o cosmos, atravessa as regiões celestiais, vai até o santuário de Deus, atravessa o átrio, atravessa o lugar santo, vai no santo dos santos, e aquele que está sentado em um alto e sublime trono recebe este grito de pé. Você está entendendo? Se a igreja pentecostal brasileira soubesse a força que está no seu grito, ela gritaria mais. Se você soubesse a força que está na sua adoração, você pararia de ficar andando caído ao chão, pensando que é o verme do carrapato, parando de ficar pedindo oração para todo mundo, parecendo um mendigo espiritual. Se nesta noite você quiser entender de autoridade, eu vou lhe falar de autoridade, mas por favor, não fique me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Não olhe para mim com esse olho seco igual olho de coruja. Trate de abrir a sua boca e dar a Deus aquilo que pertence a Ele: adoração. Paraná, pia, vale a pena contar uma coisa aqui.
Ninguém me transformou nisso. Eu me transformei num apologista da fé pentecostal. Eu amo Pentecoste. Eu nasci numa igreja barulhenta. Eu sou barulhento por natureza. Mas eu cansei de sofrer preconceito. Eu cansei de ser perseguido. E não é pelo diabo, pastor Levi. É por amigos. É por pastores que levam até a nomenclatura da nossa igreja Assembleia de Deus. Tem alguns que eu chamo de Judas Iscariotes do avivamento. Ficam fazendo chacota com os nossos gritos. Ficam rindo da gente porque a gente se entorta de vez em quando para lá ou para cá. Se eles soubessem o que é que nós estamos fazendo, eles fariam essa coreografia também. Eles se entregariam nisso também. Escute, eu estava pregando há 2 semanas atrás em Jerusalém. Fizemos uma cruzada lá no Oriente Médio. E em uma manhã eu saí para ir ao Muro das Lamentações, fazer as minhas orações. E eu fiquei encantado ao ver aqueles judeus ortodoxos orarem. Eles oram assim. Quem já viu isso? E eu falei, esse povo é maluco? Por que ficam assim? E eu chamei um judeu e perguntei para ele, amigo, por que toda vez que você está orando você fica assim? Ele disse para mim, não é só minha alma que ora, o meu corpo ora junto. Não, você não entendeu. Eu aprendi com um judeu que ora há muito mais tempo do que nós, que cada célula do corpo respira a presença de Deus. Não basta só orar com a boca. É por isso que quando pentecostal que é, você levanta o braço, fica valente, entra no mistério, entorta para cá, para lá. Por quê, pastor? Isso não é coreografia da terra. É quando o divino toca o que é natural. O que é natural não suporta. Se eu fosse você, eu esqueceria tudo hoje. Quebra o protocolo, quebra todas as regras humanas. Não olhe para sua esquerda, não olhe para sua direita. E se alguém vier falar alguma coisa para você, pergunta para a pessoa, é você que paga as minhas contas? É você que me procura na madrugada para me ajudar em oração? Você não deve nada para ninguém. Você deve oração apenas. Pastor Levi, eu cansei, pastores, eu cansei de estar em reuniões de pastores, de estar em convenções e ver os pastores malharem os pentecostais. Sempre que eu levantava um engraçadinho e dizia assim, de onde é que você é? Você tem lastro ministerial? Quem é seu pai? Uma vez um desses grandões aí me chamou de paraquedista. E eu falei, eu achei que ele estava me elogiando. Eu sou da roça, vou fazer o quê? Depois eu descobri que ele estava dizendo que eu caí de paraquedas. Ou seja, eu não fui convidado por ninguém. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um pacto com Deus. Eu disse, Senhor, eu quero estudar o máximo que eu puder. Eu quero conquistar anéis de formatura, para um dia mostrar a eles que a cultura pode caminhar ao lado do poder. Estudei. Eu fiz 2 cursos de bacharelado de teologia, 4 anos cada um. Fiz o segundo porque só ele era reconhecido pelo MEC no Brasil. Depois terminei o mestrado de teologia nos Estados Unidos da América. Recebi um anel que tem 2 M's, mestre Marco, bela porcaria, né? Agora com o símbolo de doutor em divindades, eu chego nas reuniões e me chamam para pregar. E quando eu vejo aqueles homens que estão procurando alguma coisa para pegar a gente, eu fico quietinho aqui e começo a falar as letras. Eu quero falar sobre as prosopopeias entregues através das ias da vida. Cito Camões. Sou capaz de falar Carlos Drummond de Andrade. Cito a história dos estoicos. Caminho pela Bíblia. Falo sobre antropologia, psicologia. Não tenho dificuldade, o Senhor me deu um vernáculo apurado, graças a Deus por isso. E quando eu termino de mostrar todo o conhecimento, eles caem um queixo assim, uau, o garoto cresceu. Aí quando eu vejo que eu conquisto eles, eu digo, agora eu quero mostrar para vocês que tudo que eu falei é balela, perto do que vai acontecer agora. Nada disso valeria se eu não entrasse no reteté de Jesus. Está entendendo? Eu gostaria que a minha geração que está aqui, esses jovens que estão me ouvindo, entendessem que é possível ter conhecimento aqui, é possível falar 3 idiomas como eu falo, é possível ter vários anéis de formatura no dedo, é possível discutir filosofia por aí e ainda assim ser um malucado por Jesus. Quando o Espírito te pega, você entrar naquele mistério. Eu te convido hoje a sair do ócio, eu te convido hoje a deixar esta vida atribulada que você leva. Você nunca percebeu isso? Quanto mais fogo o crente tem, mais perto do altar de Jeová ele está. Eu te convido a incendiar a sua história.
Eu não ia falar nada disso, mas o Senhor está mandando falar, eu vou continuar. Você sabia que a maioria dos hospitais de tratamento ao câncer no Brasil estão adotando um método paliativo de cura? Sabe o que os médicos fazem nos hospitais de câncer de criança? Antigamente as paredes eram brancas para dar à pessoa ou ao doente uma nulidade da sua enfermidade. Sabe o que eles estão fazendo agora? Estão pintando as paredes de forma colorida. Sabe como é que os médicos estão indo cuidar dos cancerosos? Com o nariz de palhaço, com um cabelo de bombril na cabeça, com cornetas, chegam fazendo barulho e dançando. Já passaram isso até na televisão várias vezes. Eu conversei com um desses médicos, sabe o que ele disse? Nós descobrimos o que é o câncer. Não sabemos curá-lo, mas descobrimos o que é. O câncer é uma célula morta, uma célula que deixou de viver. E sabe o que é que essa célula faz? Ela fica mandando informações para as outras células. Eu desisti de viver. Desista também. Desista também. O meu pai era um homem vigoroso, viril e forte, sorridente. Até o dia que o médico disse: o senhor tem um câncer. O dia que meu pai descobriu que tinha um câncer, ele murchou. Abriram ele, 30 dias depois nós sepultamos ele. Por quê? Quando ele descobriu que tinha um câncer, a célula começou a mandar informações para o corpo: você está morto, você está morto. E ele morreu. O que é que eu quero dizer com isso? Os cientistas descobriram que quando você está feliz, quando você está gritando e cantando, as outras células que estão ao redor da célula morta estão dizendo a ela: você morreu, mas nós queremos viver. Nós queremos viver. Nós queremos viver. É por isso que esse crente expansivo, sorridente, que está aí do seu lado, que pula, grita, ele vai viver mais do que você que está aí me olhando com essa cara feia. Ei, eu te convido a adorar a Cristo. Se esta é uma igreja pentecostal, faz barulho para São Paulo inteiro acordar. Ai, Jesus, é hoje. Levante a mão direita para cima, chacoalhe ela. Coloque no ombro da pessoa que está do seu lado, por favor. Agarre o ombro dela, agarre o ombro dele. Chacoalhe ele ou ela até ele ficar irritado. Irrita ele, irrita ele. Diga: é para isso que Jesus te trouxe aqui hoje. É para te chacoalhar. É para sacudir o seu ministério. É para sacudir a sua família. Vai, 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 vai. Deixa, deixa, pega, deixa. Candaraba, xaraba, candaraba. Cadê aquela música bonita? Cadê aquela música bonita? Candaraba, xarabaraba, candaraba, rassuribi, candaraba. Volte para o seu lugar. Não fique na janela. Ocupe o lugar que Jesus te colocou na igreja. Não deixe ninguém falar para você que você não pode. Se você sonhou, o meu Deus realizará o seu sonho. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Segunda coisa que eu aprendo com Eutico, pastor Levi. No terceiro andar, Célia, ele despencou. Pergunte para mim por quê. Aquela casa não era iluminada como essa. A iluminação era precária e era feito a azeite batido. Lamparinas pela casa, candelabros. Candelabros movidos a azeite batido. Para iluminar, o candelabro não ficava em cima, ficava na altura das pessoas. A luz iluminava o ambiente. E cada vez que o azeite batido era queimado, subia uma fumaça. Eutico lá em cima ficava sentindo o cheiro da fumaça. A fumaça foi deixando ele grogue. Alguém já morou em fazenda aqui? Oxe. Alguém já morou em uma casa que não tinha luz elétrica, era a base de lamparina? Lembra da época? Ou época atribulada. Lembra quando você era criança, colocava o dedo na fumaça da lamparina, quando tirava ficava o carvão? Quando criança, eu era um menino um pouquinho sapeca, só um pouquinho. A minha mãe, para fazer eu dormir, fazia eu ficar olhando a lamparina. Aquela fumaça ia subindo. E eu ia ficando grogue, zonze, puf. Digo para o seu irmão: Eutico dormiu.
porque sentiu o cheiro de uma fumaça. Ai, Jesus, olhe para mim, o corpo vai arrepiar agora. Aperte o cinto para não cair da cadeira. Fumaça na igreja fala de adoração. Incenso, aquele incenso, aquela fumaça era provocada do azeite batido. Azeite na igreja é símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo provoca a adoração nos crentes. Os crentes começam a liberar a sua fumaça. Essa adoração tem que ir para Deus. O que tem de engraçadinho na fé, pensando que pode receber para si a adoração. O que tem de cantor, pastor, pregador, que recebe a adoração para si, estão fora do lugar, são concorrentes de Deus. Por isso tombam, por isso acabam sendo humilhados. Eu quero deixar aqui um recado para esses que estão lutando para ser alguém no reino de Deus. Querido, nunca receba para si a adoração de homem. Nunca. Nunca. Não seja idiota. Só um otário se orgulha de algo que não é dele. Só um otário seria capaz de descer aqui dessa tribuna e sair sem ninguém tocar nele. Só uma pessoa que não tem conhecimento disso. Um cantor, um pregador não pode fazer isso. Quando o povo quer tocar na gente, quando o povo quer tirar uma foto com a gente, não custa parar e tirar uma foto, não custa parar e colocar a mão sobre a pessoa e orar, não custa. Isso não é idolatria, isso é carinho. Tentaram transformar Jesus num popstar. Jesus estava no meio de uma praça e os discípulos empurrando, não toque nele. Jesus disse, ei, que é isso? Ah, Senhor, essa mulher quer te tocar. E o Senhor disse, deixa ela trazer a mim os pequeninos. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que todos os que estão me ouvindo aqui hoje estão sendo vacinados contra o orgulho. Seja vacinado contra o orgulho. Voltemos ao texto. O garoto recebeu o que não era dele e caiu. Pum. Crente fora do lugar, quando cai, acaba com a reunião inteira. Acabou a fé. O garoto está do lado de fora da casa com o pescoço destroncado. A multidão gritando, médico, médico, precisamos de um médico. Quem é que estava lá? Vem Lucas, me dê licença, eu vou cuidar do rapaz. Quem é o senhor? Sou médico, sou Lucas. Meu diploma eu consegui na faculdade, na Universidade de Medicina do Egito. Lucas tira, coloca suas mãos sobre o pulso do rapaz, sobre a sua jugular, e percebe que ele está morto. Não deve ser nada fácil para o médico ter que dizer à família que o filho está morto. Quando ele anuncia a morte do rapaz, uma comoção geral toma conta da multidão, e o pregador sai de onde estava e vem até o morto. E eu imagino Paulo se aproximando, dizendo, Lucas, o que aconteceu? E Lucas olhando para Paulo, dizendo, o que você está fazendo aqui? Some daqui. Quando você prega, as pessoas querem te matar. Quando a notícia esparramar que um rapaz morreu na sua pregação, vão cortar você em pedacinhos. Suma daqui, Paulo. Eu imagino Paulo sereno, tranquilo. Quem sabe em quem confia, fica sereno e tranquilo. Nada de nervo. Calminho, doutor, o que está acontecendo, Lucas? O que está acontecendo, Lucas? E Lucas dizendo, Paulo, o rapaz morreu. Quem disse que ele morreu? Eu estou dizendo, eu sou médico. Eu tenho diploma de universidade, eu vi que o rapaz está morto. Imagina Paulo dizendo, doutor, é por isso que eu sempre ando com outro médico do meu lado. Eu preciso de uma segunda opinião. E eu imagino Lucas olhando para a multidão dizendo, gente, não dê atenção, ele é meio louco, ele caiu de cima de um muro, bateu a cabeça. Ele está dizendo que anda com outro médico, o único médico que está com ele sou eu. E Paulo diz, doutor, dá licencinha que eu vou falar com o meu médico. Imagino Paulo pegando o seu celular e ligando para o telefone de Deus. Pergunte para o seu irmão, você sabia que Deus tem telefone? Que é o número do telefone de Deus? 3332. Qual o número? 33 é o capítulo e 3 é o versículo de Jeremias, que diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Pastor, e o número 2? São 2 joelhinhos no chão, a mensagem chega mais rápido. Ih, pastor Levi, está descendo um fax do céu aqui. Ei, escute. O telefone de Deus é moderno.
tem um identificador. Vamos descobrir agora, porque alguns na igreja têm acesso livre com os céus, e outros, a oração não passa do telhado. Você já percebeu que na igreja a gente tem sempre meia dúzia de crente que quando a gente está passando pelo vale, é ele que a gente procura? Irmão, ora por mim. Geralmente a pessoa é simples, mora no morro, anda de chinela havaiana, geralmente grita, ninguém é amigo da pessoa, até passar pelo vale. Passou pelo vale, é a irmãzinha biroqueta que a gente procura para orar pela gente. Por quê? Esses crentes simples têm moral lá em cima, e não tem nada mais gostoso do que receber uma ligação de quem a gente ama. Quando a gente vê o nome da pessoa, a gente não deixa tocar duas vezes, a gente tem, alô querido, pode falar meu amor? Agora, quando é uma pessoa chata que está ligando para a gente, quando é uma pessoa que não tem crédito, que só aporrinha a gente olha e deixa o telefone tocando para lá. Está entendendo por que a sua oração não sobe? Também, se eu fosse Deus, você estava perdido na minha mão. É verdade. Melhora a sua vida. Coloca a sua vida no altar do Senhor. Tente ser um pouquinho mais alegre. Ah, pastor, mas o senhor está olhando para a minha cara. Só a minha cara é feia. Por dentro eu estou morrendo de dar gargalhada. Mas mentir para Satanás, infeliz. A minha Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Dá uma olhadinha no rosto do seu irmão, por favor. Dá uma olhadinha no rosto dele. Se ele não sorrir, pisa no dedão do pé dele. Agora, se ele sorrir para você, agarra ele e dá um jeito de adorar aquele que fez os céus e a terra. O telefone tocou lá em cima, pastor. Jesus atendeu na hora, pois não? Senhor, aqui é Paulo. Eu sei, Paulo, meu telefone identifica. Senhor, eu estava pregando aqui em Troas e um rapaz caiu do terceiro andar. Ele está caído ali no chão. O médico que anda comigo não entende nada, Senhor. Ele está dizendo que o rapaz morreu. Como é que alguém pode morrer enquanto eu estou pregando, Senhor? Senhor, dá uma olhadinha para mim, eu preciso da sua opinião, porque afinal de contas o Senhor é médico. Jeová Rafa é o seu nome. O Senhor que sara toda a enfermidade é o seu nome. E Jesus dá uma olhadinha. Paulo, o rapaz está só dormindo. Acorda ele. Lá vem Paulo com o rosto brilhando, dizendo assim: Lucas, dá uma licencinha. O que você vai fazer, Paulo? Dá uma licencinha, porque o rapaz está dormindo, eu vou acordar ele. Eu imagino o Lucas dizendo: gente, ele é meio tantã, eu não conheço esse homem, eu vim com ele, mas eu não sei quem é ele. Paulo vai lá e pega o morto. O pescoço está destroncado. Paulo chacoalha o rapaz, o pescoço fica igual de um frango. E Paulo diz: acorda, Eutico. E o pescoço: acorda, Eutico. O pescoço vai e para. O rapaz abre o olho e deve ter feito atim. Paulo coloca o rapaz de pé, está todo mundo assombrado. O médico está tremendo. Paulo levanta a mão do rapaz e diz: é por isso que eu sirvo a Jesus de Nazaré. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Levante a sua mão. O Senhor me mandou profetizar agora. Eu senti o cheiro da morte. Por milésimos de segundo eu tive visões de caixões aqui agora. E eu não falo isso por brincadeira. Isso aqui é um lugar santo. Pessoas mortas espiritualmente falando, e outras condenadas à morte. O sacrifício que você fez para estar aqui nessa segunda-feira, o meu Cristo manda dizer que a morte tem que recuar. Não tem acidente, não tem bala perdida, não tem assalto, não tem atropelamento, não tem queda, não tem nenhum tipo de morte que te pegue. Eu profetizo vida, 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 vida. Pegue a vida! Agora eu vou falar de outra ressurreição.
Eu quero falar com esses que morreram há muito tempo no espírito, estão aqui no culto e não conseguem chorar. Aqui não chora, mas em casa basta assistir o filme do Titanic e abre a boca chorando quando vê o Leonardo DiCaprio com a boquinha azul. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que o meu Senhor traz vida ao seu espírito hoje. Você volta a profetizar, você volta a cantar. Não me interessa que os homens tiraram o púlpito de você. Se tiraram o púlpito, o Senhor vai te mandar para as praças. Se a sua igreja não te quer lá, o Senhor vai te levar para outra igreja. Mas eu profetizo em nome de Jesus Cristo que todos os demônios de morte que vieram contra ti tiveram dois trabalhos. O primeiro foi levantar, o segundo será cair. Não há morte que te pegue mais. Olhe para mim. Neste dia, na pequenina cidade de Troas, um grego médico se curva diante de Jesus de Nazaré. Lucas se transforma num crente fiel, se transforma no mensageiro de Cristo. E depois de ter caminhado com Paulo, quando deixa o apóstolo nas masmorras de Roma, perdeu ele a aptidão pela medicina. E a história diz que no último diálogo com o apóstolo Paulo disse a ele: Lucas, use os seus conhecimentos para engrandecer o reino de Deus. Vá pela Palestina, sonde as casas, procure as testemunhas ocular, escreva uma história, uma biografia do nosso mestre, e não deixe passar nada. Eu imagino Lucas colocando nas suas costas uma mochila, tendo na mão um papel, caneta e uma missão. A missão de escrever um evangelho. Permita-me falar para alguns alunos aqui. Muitas pessoas pensam que pregar é difícil. Muitas pessoas pensam que adquirir conhecimento é difícil, e não é. Difícil é conseguir a unção. Conquistar a unção é difícil. O conhecimento é fácil. Para se pregar não precisa ter uma eloquente voz, nem ter uma voz aveludada. Para se pregar basta ter paixão. E eu posso aqui mostrar para você como é simples e emocionante pregar. Posso narrar essa história de uma maneira linda só para te deixar com água na boca, te deixar com desejo de ser um pregador. Olhe para o seu irmão e diga para ele: trouxe lenço aí? Prepare a manga da camisa para chorar comigo agora. Vem comigo. Vem comigo, pastor. Olha como é simples pregar. Lá vai Lucas, caminhando por Cafarnaum, descendo até Tiberíades, e em Tiberíades se dirigindo a Galileia. Próximo a Galileia, Lucas encontra o famoso monte do sermão. E nas proximidades ele encontra diversas casas, e ele tem um papel na mão. Ele saiu com endereços, e por todo aquele vilarejo eu imagino o médico perguntando: vocês conhecem o rapaz do peixe? O garoto do peixe? A cidade toda conhecia a história. Um aponta, é a casa A, o outro diz, é mais para frente. Até que ele bate em uma porta, uma casa feita de pedras, com uma porta de madeira. Quando Lucas bate a porta se abre, e um homem de mais de 40 anos de idade se aproxima e diz: pois não? E Lucas sorridendo, dizendo assim: eu sou servo do Senhor Jesus, e eu vim aqui em busca da história do garoto do peixinho. O senhor conhece ele? E o homem, quarentão, os seus olhos devem ter brilhado, aberto um sorriso, dizendo: sim, conheço, sou eu. Mas não era um garoto. É que já faz tempo, doutor Lucas, faz mais de 30 anos. O senhor poderia me contar a história? O senhor tem tempo? Tenho. Então entre para dentro. Mulher, prepare um café e umas rosquinhas. Eu vou contar para o doutor como é que foi a história. Eu imagino Lucas com um papel e uma caneta na mão,
E o homem com a história, dizendo: doutor, foi há muito tempo atrás. Aquele dia a mamãe acordou animada, fez as obras de casa bem rápido, gritou com a vizinha da esquerda e da direita: o profeta está aí, vamos atrás dele. Minha mãe pegou um embornalzinho, colocou dentro do embornal um lanche de criança, e me deu. E nós seguimos com uma multidão para ver o profeta pregar. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 15.000 pessoas estavam ali. Eu era uma delas. A bem da verdade, doutor, que eu não ouvi ele pregar, porque eu me juntei com as outras crianças e fui brincar. O senhor sabe como é que é criança? Criança vai brincar. E eu me lembro que ele começou a pregar lá pelo meio-dia, e já estava escurecendo quando eu vi a mamãe gritar o meu nome. E eu deixei as outras crianças e sentei-me perto dela. E havia uma murmuração entre o povo, muito barulho, doutor. E Lucas dizendo: barulho do quê? Barulho de estômago roncando. 15.000 pessoas com fome. E vi alguns homens perto dele, que estavam lá na frente, discutindo com ele, e ele dizendo: dê a eles de comer vocês. E alguém gritou: mas nós não temos dinheiro, ninguém ofertou esse mês, não dá para comprar. E o Senhor dizendo: se virem, dê a eles de comer. E seguindo a ordem dele, eles separaram os grupos que estavam ali de 50 em 50, e eu sentei ao lado da minha mãe. E os discípulos, com as mãos entre as suas bocas, começaram a gritar: alguém aqui tem o que comer? Alguém tem algo de comer? E todos em silêncio, porque aquela hora todos já tinham comido tudo. Foi aí que eu me lembrei, doutor, que eu não tinha comido, porque criança, quando dando a brincar, esquece até de comer. E eu puxei a saia da minha mãe e falei: mamãe, eu tenho. E a minha mãe: quieta. Eu disse: mamãe, mas ele está perguntando quem tem. Eu tenho, mamãe, está aqui. E a minha mãe disse: mas é lanche de criança. 5 pães e 2. Faz biquinho para falar, é no diminutivo mesmo. 5 pães e 2 peixinhos. Olhe para o seu irmão e faça assim. Mostre para ele, diga assim: 5 pãezinhos assim. Lembra do pãozinho Seven Boys? Era lanche de criança. Era 5 pãezinhos assim, e 2 piabinhas, 2 lambaris assim. Diga para o seu irmão: era lanche de criança. Oh glória. E eu levantei a minha mão e lavei um dos discípulos. Eu acho que o nome dele era Tomé, porque ele olhou para mim, quando olhou disse: xiii. E me levou perto dele. E quando eu cheguei perto dele, o olhar dele me encantou. Ele afagou os meus cabelos e disse: você tem aí, garoto? Eu tenho aqui, 5 pães e 2 peixinhos. E ele abriu um sorriso e disse: é tudo que eu preciso. Ele reuniu os 12, um do lado do outro. Ele pegou o primeiro pão, partiu, deu na mão de Pedro e Tiago e disse: escolha os mais velhos e deem. Pegou o outro pão e eles iam olhando, dizendo: Senhor, só falta 3 pão agora. Ele partiu de novo, deu aquela mulher aquele: Senhor, só falta 2 pãozinhos agora. Alguém já estava olhando, procurando uma saída pela esquerda, porque ia dar uma confusão sem tamanho. Quando sobrou só um pãozinho, alguém gritou: Senhor, só tem um pão. Aí ele pegou o peixe, partiu o peixe, deu para uma pessoa e para outra. Partiu outro peixe e só sobrou um pãozinho. Todos estavam em silêncio. Quando ele pegou aquele pãozinho e levantou para cima, e deu graças, e partiu o pão e deu na mão de Pedro. Todo mundo olhou para esse pedaço de pão. Quando todo mundo olhou para cá, o pão estava inteiro de novo, e ninguém entendeu nada. Agora ele partiu e foi dar na mão de Tiago. Ninguém mais olhou para isso, todo mundo olhou para cá. E o pão daqui faz assim. Ele pegou um pedaço e colocou na mão do outro, e o pão. Doutor, o pão dele multiplicou em 12. Cada um dos discípulos pegou um pedaço. Sabe o que ele disse? Me ajudem a fazer milagre. Quem anda comigo tem que fazer milagre junto comigo. Ou você pensa que foi Jesus que multiplicou o pão sozinho? Ele estava alimentando o povo até hoje. Era muita gente. Os discípulos começaram a operar milagres. Doutor, todos comeram. E na hora de todo mundo ir embora, eu olhei para trás e vi 12 homens sentados. Arrumaram um cesto e um cesto na frente dele, os 12. E um rindo para o outro, dizendo assim: ó, eu sei fazer milagre. Encheram os 12 cestos.
E quando não tinha mais para quem dar pão, o pão parou de crescer. Doutor, este é o Cristo que andou por estas terras e fez milagres. Olhe para o seu irmão, faz um carinho nas costas dele e diz assim: não é difícil pregar, basta se envolver com a história. Receba nesta noite a unção para contar histórias. Receba nesta noite para encantar multidões. Receba nesta noite da mesma graça que Jesus me deu. Quem crê, receba até não aguentar mais. Entendeu? Agora que eu terminei a introdução da mensagem, me deixe pregar. Se é para ele, tem que ser mais forte. Se é para ele, tem que ser mais forte. Olhe para mim. Lucas 10 e 19. Poderia ter sido João, mas ele não fez. Poderia ter sido Levi, mas ele também não fez. Poderia ter sido Pedro nas mãos de Marco, mas ele também não fez. Lucas fez. Lucas narrou esse versículo, e esse versículo mudou a minha vida, e vai mudar a sua também. 70 homens estão diante de Jesus. Quantos homens? Em uma reunião especial. Diga, especial. Sempre havia uma multidão perto dele. Nesse dia ele não deixou ninguém se aproximar, só os 70. Ele mandou fechar o círculo. Só vieram homens e mulheres que queriam, que estavam trabalhando com ele. Muito parecido com a reunião dessa noite. Só veio para cá gente que quer. Muitos, imagine você, arquitetaram projetos para vir, não deram conta. Alguns chegaram a reunir com amigos para vir, mas aconteceu alguma coisa que não deixou eles virem. Só veio para cá esta noite aqueles que Jesus queria ter uma reunião particular com eles aqui nesse lugar. Jesus está olhando o rosto deles, e os 70 homens e mulheres estão apreensivos. Pergunte por quê. Uns estavam felizes e outros tristes. Os felizes comentavam que expulsaram demônios e curaram enfermos. Os tristes diziam: não nos receberam bem. Mas todos eles haviam tentado. Jesus olha no meio deles e percebe o espírito do diabo tentando roubar deles a fé. Também pudera. Se hoje falar de Jesus ainda causa algum constrangimento na gente, imagine há 2000 anos atrás, você bater na porta de alguém e dizer assim: olha, eu vim te apresentar Jesus como Deus. E a pessoa: em que céu ele mora? Não, ele mora aqui. Ele mora aqui onde? Ele veio ali de Nazaré. Ele é carpinteiro, a mão dele tem calo. Como é que é? O seu Deus anda com você? Anda, ele tem dor de barriga, bebe água, tem sede. As pessoas iam te chamar de maluco, de ignorante. Esses 70 homens e mulheres eram heróis de verdade. Eles deixaram a sua fé de lado para crerem numa fé maior, numa fé transcendental e metafísica. E eles começaram a fazer a obra. E o diabo semeou no coração deles a dúvida. Eu imagino o diabo indo no ouvido de alguém dizendo assim: você vai servir a este Cristo? Você não viu que esses dias ele deitou no barco e dormiu de cansado que estava? Vai servir a um Deus que sente cansaço? E antes da pessoa desanimar, eu imagino o Espírito Santo chegando dizendo: ei, é verdade. Mas no outro dia ele disse: vinde a mim vós os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Jesus está observando, olhando, e de repente ele para e diz: alunos, minha trupe, minha equipe, olhem para mim e prestem atenção. O que eu vou revelar a vocês hoje vai mudar a história da igreja, vai mudar a história do mundo. Eu vou dar a vocês agora uma unção de resgate. Vocês vão voltar a ser os homens e mulheres que Deus pensou no céu antes de criá-los na terra.
antes que o diabo dominasse os homens. E Jesus está dizendo: eu vou devolver para vocês aquilo que Deus deu a vocês e o diabo levou embora. E ele diz: eis que eu vos dou poder. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Deus deu ao homem autoridade, e o diabo veio e solapou. O diabo roubou. O homem não nasceu para viver de miséria. Quando Deus fez o mundo, Deus deu ao homem o poder de escolha e disse: Senhor, escolha um lugar para viver. E o homem escolheu o deserto do Saara para viver, sim ou não? O homem escolheu as pequeninas e diminutas ilhas da Oceania, sim ou não? O homem escolheu o Polo Norte para morar, sim ou não? Onde é que o homem foi morar? Não ouvi. Queria ouvir o coral dizer: onde é que o homem foi morar? Num paraíso. Onde é que você mora, crente? Por que você, quando está reunido com a sua família, diz que a sua casa é um inferno? Por que você, quando vê o culto ir terminando, você começa a chorar? Porque você queria morar aqui dentro. Porque aqui é o único lugar que você se sente bem. Quando chega em casa, os demônios mandam naquele lugar. Todo crente tem que morar num paraíso. Paraíso não é sinônimo de só ter lugar de coisas boas, não. Morar no paraíso significa morar num lugar onde você não tenha necessidades nem privações. Você não é neto de Deus, você é filho dele. Quando Deus criou o meu pai, Adão, e a minha mãe, Eva, nessa terra, o Senhor olhou para eles e disse assim: dominai a terra e sujeitai a terra. O Senhor disse o quê? E a palavra dominar é imperativa. O Senhor está dizendo: eu vos dei poder para dominar a terra. Eu imagino o homem perguntando: Senhor, eu e os anjos? O Senhor disse: não, a terra é sua. Senhor, eu e os demônios? Não, a terra é sua. Você está vendo algum anjo aqui dentro agora? Eles podem até estar aqui, mas por que não se manifestam? Porque este mundo não é deles. Esse mundo é nosso. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nenhum espírito sem corpo físico pode ficar nesta terra de maneira legal, a não ser que eu ou você permitimos. Entendeu o que eu disse? Nenhum espírito sem corpo pode fazer nada nessa terra, a não ser que o homem deixe. Sabe por que o diabo fez uma festa na sua casa? Porque você deixou. Sabe por que ele destruiu o seu casamento? Porque você permitiu. Sabe por que lá no seu serviço você é sempre pisado por todo mundo? Porque você permitiu. Pastor, o que eu faço? Use a autoridade que Deus te deu. Use a autoridade que Deus te deu. Se você ficar com esse sentimento pequenino a vida inteira, dizendo: eu não presto para nada, eu não valho nada, eu não sou nada, o diabo vai usar isso em argumento diante de Deus, vai dizer: ele diz que não é nada, é ela quem diz que não presta para nada. E se você não acredita em você, ninguém vai acreditar em você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se você não acreditar que há uma unção na sua vida e há um poder na sua vida, ninguém vai acreditar por você. Eu só sei de uma coisa: na minha vida o diabo não toca. Na minha vida ele não toca. Ele pode até vir, e ele só toca em mim quando Deus deixa. E eu gosto disso, porque quando Deus deixa ele tocar em mim, é porque Deus quer me dar em dobro aquilo que ele vai levar embora. O diabo não tem poder. Eu disse aqui na vigília e vou repetir: o diabo não passa de um vira-lata, e você fica fazendo ele pensar que ele é um pitbull. Eu profetizo em nome de Jesus que hoje o Senhor vai tirar a espada de fogo da sua mão e vai colocar um par de luva de boxe na sua mão. Você vai nocautear Satanás, vai dar na cara dos demônios. Não tem poder que possa ser maior do que você. Você concorda comigo? Murcha a barriga, estufa o peito, bata no peito, bata até fazer barulho. Tem gente que nem para fazer isso presta. Fica com o peitinho de roinha mulado, fica com a cara feia. Ei, acorde, rapaz, bata no peito. Diga para o seu irmão: eu tenho poder. Diga: isso não é orgulho. Diga: eu sei que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou usar esse poder a partir de hoje. Grita comigo: cai fora, Satanás! Estamos em guerra!
Meu Deus, está descendo uma unção de profeta aqui. Ai, meu Jesus. Está descendo uma unção que está alicerçando estes soldados. Receba nesta noite a armadura. Receba nessa noite munição contra Satanás. Receba poder, receba sapato de fogo nos pés. Receba a autoridade do céu. Isso, pula, grita, planta, bananeira, sai correndo, profetiza e dança. Não deixe o fogo se apagar, não deixe. Ele te deu poder. Eu vou te dizer uma palavra que é para você nunca mais esquecer. Olhe para cá. Você não sabe quem você é. Você não sabe quem você é. Se soubesse quem você é, você não estaria aí triste. Você estaria gritando, orando. Houve uma época da minha vida que eu orei a Deus e disse assim: Senhor, eu queria ter nascido um anjo, porque anjo é forte e poderoso. Sabe o que Jesus disse para mim? E quem disse que você não é forte, não é poderoso? Acompanhe o raciocínio desse pregador, é rápido. Deus estava sentado no alto e sublime trono na eternidade. Num belo dia ele teve uma linda ideia: vou criar um ser para ser meu companheiro aqui no céu. E o que é que Deus usou como matéria para criar esse ser? Ele usou tudo que tinha no céu: essência divina, energia quântica, poder metafísico, transcendental. Deus usou a matéria do céu para criar os anjos. E os anjos nasceram. O mundo estava bonito, mas Deus disse: agora eu quero criar outro tipo de ser. Deus estava colocando o mundo em um laboratório. Criando a terra, ele disse: agora eu quero criar seres para viverem na terra. E os seres que ele criou para viver na terra, ele usou matéria da terra. Para criar os anjos, ele usou matéria celeste. Para criar os animais, ele usou matéria da terra. Ele disse: terra gera animais, água gera peixes, firmamento gera estrelas. E aqui na terra nasceu um monte de bichinho bonitinho: o leão, o cachorro, a zebra, a girafa, o urso, o rinoceronte, os peixinhos do mar, dos rios, as aves que voam, tudo muito bonitinho. A diferença entre os dois seres que Deus fez é que aquele que ele fez lá em cima era eterno, anjo é eterno, e o que ele fez aqui embaixo é mortal. Os anjos foram feitos de tudo que tem no céu, os animais de tudo que foi feito na terra. Os anjos são inteligentes porque a matéria celeste é inteligente. Os animais foram feitos do barro, por isso são irracionais. Está entendendo? Está acompanhando o raciocínio? Alguém já ouviu falar de algum animal que foi arrebatado? Não? Nem eu. Eu estava na feira na Expo Cristão ano passado e chegou uma abençoada e me disse: pastor Marco, o que o senhor acha da teoria dos animais que vão ser arrebatados? Eu olhei para caramba, eu falei: nunca ouvi essa teoria. Eu disse: o senhor acredita que há a possibilidade de algum animal irracional ir para o céu? Eu disse: acha, estou na frente de um. Só você, seu jumento. Animal não vai para o céu, por quê? É feito de coisas da terra. Por que você não está vendo os anjos aqui? Porque aqui não é o mundo deles. Eles só podem ficar no lugar onde eles foram criados. Vem aqui de vez em quando para te servir. Ai, Jesus, eu preciso de alguém para vir aqui agora. Vem cá, segura o microfone aqui na minha boca. Mas vem rápido, rápido. Deus está no céu. Ele olha os anjos aqui e os animais aqui. Está perfeito o mundo, mas está incompleto. Vem cá, rapaz. Toma na sua mão. Aí Deus tem uma ideia brilhante. Respira fundo aí. Deus tem uma ideia brilhante. E ele pensa consigo: o que aconteceria se eu criasse um terceiro ser?
Para fazer os anjos eu usei matéria celeste. Para fazer os animais eu usei matéria da terra. E se eu juntasse a matéria do céu e a matéria da terra? Está aqui, essência celeste e pó de barro. Deus junta os dois. Resultado: a obra-prima da criação. Pergunte quem, pastor? Quem? Pergunte quem? Você, criatura de Jesus, é você! É você! O que eu quero dizer com isso? Se prepare para voar agora, solte o cinto. Com todo respeito aos anjos que estão no céu, amigos e irmãos, vocês foram só rascunho. Com todo respeito ao leão, que é poderoso e forte, mas não tem inteligência. Eu não tenho a força de um leão, mas posso fazer uma jaula para prender ele. Com todo respeito aos animais da terra e aos anjos do céu, eu e você somos a obra-prima da criação de Deus. Anjos e animais foram rascunho. Você é a perfeição. Você é a perfeição. Eu estou dizendo que você é a perfeição. Eu estou dizendo que você é a perfeição. Nem isso, eu estou dizendo que você é a perfeição. Você é imagem de Deus. Você é semelhança de Deus. Por isso Satanás te odeia. Eu vos dei poder. Detalhe: Jesus não fragmentou o poder. Ele não disse eu vos dei a metade do poder. Ele não disse eu vos dei um quinto. Ele deu. Diga para o seu irmão: a plenitude do poder está em você. Quer que eu te prove? Olhe para os seus pés. O que é que você vê? Olhe para eles: sapato furado, chinela havaiana, chulé, joanete, unha encravada, calo. O que é que você vê? Olhe para ele. Bata ele no chão. Eu vou te dizer o que é que os demônios veem quando olham para os seus pés. Eles veem uma sepultura com o nome deles, porque aí nos seus pés está a falência do império das trevas. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do mal. Se segure. A partir de hoje nenhum crente vai mudar de rua quando encontrar o filho do cão com a pombagira vindo do outro lado. São os demônios que vão ter que mudar de calçada a partir de hoje. Eu profetizo a falência do terreiro de macumba. Eu profetizo a falência do terreiro de feitiçaria. Não vai sobrar Zé Pilantra, Zé Pilantra, Chicaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha. Não sobra demônio em São Paulo mais, nem pra fazer mandinga. Esta terra é nossa. Essa terra é nossa. Abra suas mãos, olhe para elas. O que é que você vê? Dedos, unhas, anéis, relógio, falanges. Quando Deus olha para suas mãos, Ele vê a saúde para o doente. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Todo lugar onde a sua mão tocar, abençoado será. Aproveita e toca no seu irmão e dá um grito na orelha dele. Diga: seja abençoado. Seja abençoado. Eu estou ouvindo barulho de portas se abrindo. Grilhões estão sendo quebrados. Deus está rompendo com o inferno. Recebe poder. Recebe poder. Você que nesta noite ainda não orou em línguas, recebe poder e fale em novas línguas. Seja renovado agora. Você que nunca falou em línguas, seja batizado com o Espírito Santo agora. Agora, seja batizado agora.
Fique de pé comigo. Pegue na mão do seu irmão e da sua irmã. Agarre a mão dele, aperte a mão dele, aperte a mão dela. Devassuri de candarabachara maragai. Ikamanto kobanamagasu de kanderebe harabadakara badagara badaga. Ikarabalabawabashite kamantoro badasuri de kanderebe karanahai. Ramasui cantoro barabadashi hambekara bakala maraga. Rababawashite kandarabadabagara basura bakara.